Olá, boa noite. Boa noite, que alegria podermos estar mais uma noite reunidos em torno do Evangelho de Jesus, à luz dessa doutrina que amplia a nossa consciência, a nossa visão, a nossa compreensão e entendimento dos ensinos que Jesus vivenciou quando esteve entre nós. Nós estamos iniciando o inverno, já pedindo movimentos para que a gente fique mais introspectivo. Eu fico imaginando como é ficar mais introspectivo, sendo que nós já estamos tão isolados socialmente, privados aí do nosso convívio social, de estarmos aí expandindo, né? Já estamos de alguma forma introspectivos. Que nós possamos então adentrar nesta estação que faz um convite a gente revisitar os nossos pensamentos, as nossas emoções, para que nós possamos, logo na chegada da primavera, estarmos mais dispostos a florescer novas ideias, novas posturas. Façamos desse momento, então, um momento de aprendizagem, um momento de recolhimento. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo do Evangelho Amai os vossos inimigos. E para que a gente prepare ainda mais o nosso ambiente, nós vamos fazer a nossa oração inicial e logo em seguida faremos então a leitura do Evangelho. E nessa leitura do Evangelho a gente vai encontrar a palavra ternura, que será destacada com certeza nas nossas reflexões, não é, Alan? Sim. Mas eu destaquei essa palavra logo agora porque eu gostaria que vocês prestassem atenção um pouquinho, trouxesse a sua intenção para essa música que está tocando. Essa música chama-se Doce Afeto. Ela é uma música mediúnica, tocada aí pelas mãos do médium Saulo, lá de Sacramento. E nas suas vibrações nós vamos nos entregar agora para criar a comunhão necessária de nossos pensamentos, unir os nossos corações e nos prepararmos para esse estudo da noite. Já em plena sintonia, Jesus, com o seu amor, com o seu doce afeto, vamos nos envolvendo nas vibrações do seu exemplo de compaixão e bondade, de entendimento e fidelidade ao Pai. E convidamos a todos nesses instantes que estejam contigo no seu Evangelho e que da nossa parte, que ficaremos responsáveis pela leitura e compreensão, que nós possamos ter discernimento, abertura para que os benfeitores, amigos jamais evoluídos que nós, possam estar presentes entre nós e, quem sabe, através de nós, nos intuir uma palavra, um exemplo amigo, transformando a vida de todos nós que estamos reunidos agora em Teu nome. Que em nossas águas, que já providenciamos colocar à disposição, possa haver envolvimento, bênçãos, para que ao final do nosso Evangelho essa terapia da noite possa ser completa, porque nossas águas poderão ser transformadas no remédio que vai nos assistir em nossas necessidades mais densas, orgânicas, materiais. Elevemos juntos agora o nosso pensamento a Deus e com o nosso coração repleto de gratidão, pedindo proteção e agradecendo por tudo que temos e somos, vamos orar a prece que Jesus nos ensinou, alinhando o nosso pensamento e o nosso sentimento, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra, no céu, como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, à medida em que nós vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair diante das tentações, das ilusões, das perturbações do mundo. Nos ampare neste momento, trazendo a luz para a nossa consciência e abrindo a nossa mente para que o seu Evangelho tenha sentido em nossas vidas. Que assim seja. Muito bom. Vamos à leitura? Vamos. Que neste caso vai ser feita por você. Pode ser. Então vai lá. Então vamos lá, item 3 do capítulo... Poxa vida. 12. Capítulo 12. Eu falei o nome, mas eu não guardei o capítulo. O amor ao próximo é o princípio da caridade. Amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque esta virtude constitui uma das maiores conquistas sobre o egoísmo e o orgulho. Não obstante, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor, aplicada a esta circunstância. Jesus não entendia ao dizer essas palavras que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões da amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver os impulsos de simpatia existente entre aquelas que comungam nos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo que se tem ao encontrar um amigo. Bom, eu vou contar um pouquinho para vocês como é que eu senti esse trecho do Evangelho, que ele nos faz um convite a mudar a estrutura, o nosso modo de pensar situações trazidas, ou melhor, vivenciadas por Jesus. Porque quando a gente fala trazida, deu a impressão que ele ensinou, que alguém aprendeu, e aí não foi isso que Jesus fez, né? Ele vivenciou, ele exemplificou, e através da convivência, principalmente com os seus discípulos, eles então destacam situações que marcaram muito, que mudaram estruturas do seu pensamento, modificando por consequência os seus sentimentos perante as pessoas que eles se relacionavam, e aí mudando totalmente a forma então de conviver, né? E trazendo esses ensinos de Jesus. Como é que nós vamos compreender, como é que nos chega essa questão de amar aos nossos inimigos? O Alan acho que até destacou, né, Alan, alguma coisa em relação a essa moral. Ela acaba sendo uma moral estranha. Eu lembro que você destacou, eu fiquei curiosa. Vou passar a palavra para ele e depois eu falo. É o simples, é mais ou menos o que o Kardec colocou aí nas suas considerações iniciais deste capítulo, né? A palavra amor, ela, quando interpretada da forma corrente que nós entendemos o amor, como um sentimento sublime, como um sentimento puro, como algo que todos ansiamos, você não consegue encaixar esse significado em uma relação humana onde há desprezo, onde há desconfiança, onde não há ternura, onde não há o carinho, né? Então, fica sobre-humano você, numa relação desta, com essa tensão, com essas complexidades, você exigir e esperar amor, como entendemos. Por isso a necessidade, como colocou o Kardec, de melhor interpretar essa expressão. Por quê? Quando nós a interpretamos adequadamente, nós damos uma sensação mais palatável, que quer dizer mais agradável, né? Mais viável, né? Então, quando você interpreta o amor agora
de uma forma um pouco mais restrita do que o sentimento lindo que nós queremos de afeição, você consegue se tornar possível o mandamento, né? Sim. Um mandamento, ele não pode existir se ele for inexequível, se ele não puder ser cumprido. Seria algo como uma lei que não se pode cumprir, né? Então, para que seja compreensível, seja possível a aplicação do mandamento, você tem que interpretá-lo, né? E salvo engano também a gente encontra o destaque de que por uma carência de vocabulário naquela época de Jesus, muitas coisas, muitas palavras eram usadas com uma amplitude de significados, né? E a gente precisa trazer essa luz para o momento presente, né? Como é que a gente vai compreender isso, como o Alan falou, né? Fica confuso a gente compreender que amor pressupõe todas esses sentimentos, Eu me recordo de ter visto um vídeo, agora não vou poder expressar quem foi o autor, né? Não me recordo, mas ele colocava no grego, só no grego, 9 significados diferentes para amor, não é? Do mais restrito ao mais amplo. Foi o Plínio. Foi o Plínio? Plínio Oliveira, numa live. Então, ele colocava lá numa live 9 significados no grego. Agora você coloca lá também no hebraico, aumenta, potencializa isso tudo, né? Sim. E aí eu também, nesse ponto, né, o Kardec restringiu-se à palavra amor. Aí eu tentei ir mais além. E se essa mesma interpretação nós a fizemos em relação à expressão inimigos, né? Que talvez a gente precise interpretar também a expressão inimigos, né? Sair do trivial de achar que o inimigo, né, o mandamento é só em relação àquele que quer nos prejudicar, onde há uma tensão forte, né, onde há animosidade, né? Talvez a gente precise também interpretar a expressão inimigos. Enquanto a expressão amor a gente dá uma interpretação um pouco mais restritiva, o inimigos eu penso que é o contrário, você deve dar uma interpretação ampliativa. Aí você vai alcançar também os desafetos, você vai encontrar as antipatias, você vai encontrar até mesmo pessoas com as quais você não se relaciona. Me vem à mente agora, por exemplo, os corruptos, né? Aquele que está toda hora no noticiário, aqueles que fazem os desvios de verbas públicas, criminosos em geral. Então, também em relação a esses irmãos, são nossos irmãos, né, em humanidade, há obrigação, há essa necessidade, né? E a terceira consideração que eu fiz, apenas em relação à interpretação, será que não existiriam também no Evangelho outras expressões que a gente também interpreta mal, né? Aqui nós pegamos duas, pegamos amor, pegamos o inimigo. Mas talvez a gente possa encontrar outras tantas. Então, um trabalho interessante que a gente deve se dedicar, sempre que lê um texto evangélico, sempre que lê uma passagem bíblica, é fazer essa busca de interpretação, né? Sim. Ocorreu-me, por exemplo, quando a gente fala lá do odiar pai e mãe. Aí é o ódio também. Sim. Também precisa ser interpretado, também precisa ser ressignificado. Não separar o que Deus juntou, né? Dá a impressão de que Deus é contra o divórcio, Jesus era contra o divórcio. Precisa ser pesada essa expressão, né? E todo o capítulo 23 do Evangelho representa essa moral estranha, né? Que a gente precisa sempre interpretar, estar presente, usar a parte da alma que é o discernimento, o raciocínio, né? Essa é a expressão da mente, né? O Espiritismo ele vem inclusive resgatar o Evangelho de Jesus, resgatar no sentido de trazer uma vida, reviver, né, o Evangelho com mais profundidade, porque a nossa inteligência, a nossa capacidade intelectiva de discernir, de pensar, de raciocinar, já é capaz de uma forma mais profunda nesses ensinos que soavam naquela época uma verdade bem velada, porque caía não no misticismo de Jesus, mas ele não podia, como ele mesmo afirmou, ir de uma forma profunda dentro dos seus ensinos, porque nós não iríamos compreender, né? E nesse trecho, então, quando a gente
para pensar um pouquinho, né? Vamos começar aí destacando a palavra ternura, né? A ternura, nós não podemos, vamos entender o sentido da palavra amor, porque amor pressupõe esse laço afetivo, essa ternura, esse envolvimento que a gente sente pelos amigos, né? Pelos parentes, como o Evangelho destaca aí, né? E nessa ternura, o Evangelho coloca pra gente assim, nós não sentimos uma satisfação, nós não sentimos essa vibração amorosa quando nós nos aproximamos perto de pessoas que nos causam sensações contrárias a isso, né? Por quê? Porque muitas vezes, né, aí eu tô desenvolvendo aí pegando todo o ensino e colocando para mim como que eu sinto de forma bem prática esse evangelho, né? Porque quando nós nos aproximamos perto de alguém que nós não sentimos essa vibração amorosa, e aí é que vem explicar um pouquinho o que seria o inimigo, né? O inimigo seria aquele irmão, e aí a gente não tem aquela carga, né? Aquele peso de preconceito que a gente vibra ao falar inimigo, né? Que inimigo por muito tempo na nossa história nós usamos com uma carga de muito sentimento de raiva, de ódio, né? De indiferença. E como espírita cristão, nós não vibramos, eu acredito, que de forma tão negativa, mas nós já sentimos e percebemos ao nos aproximar de determinadas pessoas que a intenção dela em nos fazer o mal, em muitas vezes abusar com a falsidade de caráter dessa pessoa, de coisas que você poderia oferecer e interpretando e conduzindo muito mal aquilo que você expressou ou imaculando, né? Imaculando não sujando, né? As suas ideias, as suas palavras. Quando não flui essa sensação afetuosa, nós começamos então a trazer essa sensação para a nossa razão. E a nossa razão então começa a dizer assim, peraí, quando você está diante de tal pessoa, o que que você sente? Como é que flui a sua energia? Como é que seu coração funciona? Porque todas essas nossas sensações fisiológicas, elas podem estar captando o campo de pensamento do outro. Então, para mim, esse trecho do Evangelho faz com que a gente primeiro tenha autoconhecimento, observe-se diante das situações e diante das pessoas, e na convivência, na relação com o outro, você o seu corpo fala muito para você de quem é essa pessoa, porque muitas vezes o corpo vai captando a intenção inconsciente, muitas vezes, da outra pessoa, de qual a sua intenção nessa relação. E o corpo ressente, e esse ressentimento já é um sinal, né? Até o Kardec fala, né, da lei da assimilação fluídica, né? Ele menciona, ele dá destaque a isso, né? Você não pode exigir que numa relação onde você sente repulsa pelo outro, você vai querer abraçá-lo, né? Vai querer fazer demonstração de afeto, né? Então é racional isso, e aí mostra como é interessante, porque é uma lei física, né? De afinidade, uma lei de afinidade, onde o campo fluídico de um se mostra incompatível com o campo fluídico do outro, é uma assimilação nociva, uma assimilação, uma percepção, né, de angústia, uma percepção desagradável, Kardec usa essa expressão, e neste ambiente fluídico você não pode exigir o afeto, não pode esperar o afeto. Então, volto a dizer, a interpretação de uma lei divina não pode contrariar uma lei natural, né? Uma lei física, uma lei que expressa a natureza, né?
E aí, nesse sentido, né, Alan, vai muito ao encontro esse raciocínio, porque veja, lembra que a gente falou? O Evangelho vem estruturar o novo pensamento, né? E quando a gente começa a compreender as leis, a gente começa a fazer uso dela, então a gente estrutura o nosso pensamento através de uma razão que começa a fazer discernimento, como é que eu sinto, através das mesmas sensações, porque nós somos o mesmo ser, em nós habita o mesmo ser, quando nós saímos da mão do Criador com todos os nossos instintos, né? Então, o nosso instinto, que são as nossas sensações primitivas, vão nos proteger, nos defender da intenção, muitas vezes, mal intencionada, mal colocada, mal direcionada do outro. Então, prestar atenção nessas reações, porque aí nós vamos compreender, então, de que esse amor, esse sentimento, ele precisa ser colocado para com esses irmãos que nós temos essas sensações, a nossa relação deve mudar. Então, peraí, como é amar alguém que está me causando essas sensações, que eu tenho uma repulsa, que não me atrai, não me é satisfatório ficar perto dessa pessoa, essa pessoa tira de mim o que há de pior em mim. Eu me lembrei de uma expressão de um ministro do Supremo Tribunal Federal numa discussão, ele falou exatamente isso que você falou aí. Vossa Excelência tira o que há de pior em mim. Eu falei, nossa. Né? E aí, como a gente faz essa leitura, né? Se eu me conheço, eu sei dos meus limites, eu sei das minhas potencialidades, mas eu busco ter um autodomínio das coisas que cabem a mim. Mas o outro me faz sentir coisas também. E eu preciso saber o que é meu, o que é do outro. Se o outro me provoca isso, alguma coisa está comprometida na nossa relação. Bom, voltando para o Evangelho então. Qual o que Jesus nos ensinou? Né? Ele esteve diante de todos, em todas as circunstâncias, ele era um ser inabalável. Porque ele conhecia essas regras, ele conhecia as leis humanas, ele conhecia as leis divinas. Então, como é que Jesus se relacionava nesses momentos? Ele dava o melhor de si, mesmo que o outro desse e provocasse, não que provocasse Jesus, né? Não entendam mal, mas o que vinha até Jesus era mal. Ele acolhia, conseguia entender que não era dele tudo aquilo, e já como um mestre, alguém que já dominou as suas sensações, já despertou sentimentos mais nobres, ele já é virtuoso, ele oferece o que ele tem de melhor, né? Então, apesar de receber a lama, ele devolve a flor. Então, amar o inimigo, segundo esse capítulo do Evangelho, é você ter para com aquele que causa indiferença, raiva, enfim, você pode não ter o mesmo afeto, a mesma ternura, a mesma confiança, mas é você não ter raiva, é você não ser indiferente, porque você já reconhece no outro o irmão cheio de comprometimentos que o impedem, neste momento em que ele se encontra, de aquisições, enfim, inteligentes, morais, enfim, comprometido, mas é comprometido com ele mesmo. Nossa, você ampliou bastante esse leque aí. Olha quanto assunto, né, dá para falar em relação aos trechos, né? Esse trecho em especial. Você fala aí de autoconhecimento, você fala de observação dos próprios sentimentos, você fala em transformação desses sentimentos. Olha quanta coisa rica tem o Evangelho, né? Quando a gente começa, você fala, mas só uma leitura, já li esse trecho várias vezes. Não é? Olha quanto mais você lê, mais você pode expandir o saber, a compreensão. Olha quanto assunto relevante. Agora, a gente não pretende aqui aumentar a carga dessa cruz, né? Eu acho que o Kardec fez com muita sabedoria essa sopesamento, né? Ele tirou um pouco a carga do mandamento amar o inimigo, não é? Então não somos nós que vamos recolocá-la, não é? A busca é mostrar como é possível amar o inimigo, se a gente entender bem
não é? E qual é o nosso compromisso nessa relação, não é? E aí, trazer para nós a responsabilidade. Eu acho que quando você fala disso, mostra o quanto nós somos responsáveis pela relação, ainda que o outro seja o inimigo, seja o indiferente, ou seja o desprezível, por assim dizer, né? A responsabilidade sempre estará conosco, né? A gente sempre é responsável pelo que sente. Ainda que o fator externo venha, ainda que a agressão venha, o domínio sobre o que eu vou sentir está comigo. Ninguém, não é? Estou errado. Ninguém é responsável pelo que eu vou sentir, senão eu mesmo. Sim. O agente vem, a força vem, a agressão vem, o fator externo aparece, mas o que eu vou fazer com ela é responsabilidade minha. Sim, mas talvez também fica uma dica. Antes de você pensar o que você vai fazer, porque muitas vezes a ideia não é fazer nada, mas é buscar compreender o porquê, né? Então, é riquíssimo, né? É desafiador viver, conviver, estar sempre em grupo, e nós estamos em grupos o tempo todo, no mínimo, dentro da nossa casa, né? Você não precisa sair de casa para não conviver, porque o grupo familiar já é um grupo de muita intimidade, de muita convivência, que nos desafia a compreender os sinais, o que é que o outro deseja, qual é o tempo do outro, o que o outro fala, qual que é o momento que o outro está para receber aquilo, e essa é a troca, né, que a convivência vai nos pedindo. Vixe, saiu um pouquinho do contexto, né? Mas é interessante a gente falar de família, e me veio agora, talvez, porque que essa ideia, acho que me sopraram aqui. Renata, você acha que você teve esse pensamento, essa intuição pelo seguinte, porque muitas vezes a gente não se dá conta de que é no grupo familiar que esses inimigos, né, os adversários do passado, esses desafetos, são convidados a conviver. Então, olha a importância da profundidade de eu compreender esses desafios para que eu possa ter uma razão, dar um sentido à minha vida, e apesar da dor, da dificuldade, eu me sinto com coragem, eu tenho bom ânimo de ir além, porque eu sei que, apesar do meu passado ser comprometido, me trazendo consequências hoje, o meu trabalho aqui e agora vai me auxiliar a ter um futuro com mais paz, com mais retidão, com mais felicidade. Isso aí. Bom, acho que o nosso tempo se esvaiu, né? A gente não pretendia, como nunca pretende mesmo, esgotar o assunto, mas é fazer as primeiras análises, as primeiras reflexões. Um convite, né? Um convite à reflexão, um convite ao pensamento, né? Não é entrar em contradição com o que Jesus diz, porque Jesus diz que a importância é amar todos. Sim, nós vamos amar, inclusive no sentido amplo da palavra, nós vamos amar todos. Quando estivermos evoluídos moralmente, quando tivermos atingido o patamar crístico, quando tivermos atingido esse nível de elevação. Agora, se esperar que nós vamos passar por isso numa encarnação, ou na presente encarnação, aí você vai se autoflagelar mesmo, aí você vai criar ansiedades desnecessárias. Então, os passos virão, as encarnações virão, e a gente vai atingir essa condição de amar incondicionalmente, de forma pura. Até lá, vamos trabalhar no nosso padrão de pensamento, no nosso padrão de conduta, no nosso padrão de comportamento. Aliviar um pouco as tensões, não se cobrar demasiadamente daquilo que não pode oferecer. Se você não pode cobrar do outro que ele te ofereça algo que não tem, você também não pode cobrar de si mesmo, né? Sob pena de gerar uma ansiedade danosa, desequilibrante, né? Sim. Pessoal, então a gente começa a se despedir de todos, agradecendo aí essa audiência toda carinhosa de todas as semanas. A gente sempre acompanha os boas noites que se coloca aí no chat, né? Então já se considerem desde já retribuídos nesse boa noite, nesse abraço que todos oferecem, virtuais, por enquanto virtuais, mas a gente logo num cenário aí a gente pode se encontrar presencialmente. Que seja breve, mas se não for, que haja tranquilidade até lá, que haja paciência e esperança até lá. Essa é a nossa mensagem. E a gente agradece também
aos espíritos amigos que nos auxiliaram, nos protegeram, nos ampararam na interpretação dessa passagem, e também aqueles que cuidaram da fluidificação das nossas águas, da transformação em medicamento salutar. Nós rogamos a eles, uma vez mais, a assistência aos nossos lares, para que haja harmonia, que haja paz, que haja o conforto espiritual, que sejam reequilibradas as energias, de forma a que as mentalidades entrem em sintonia agradável, para o bem, para o compromisso do engrandecimento íntimo e coletivo. Para que se em nossos lares houver a discórdia, para que se em nossos lares houver um pensamento negativo, possa haver também a transformação e a vontade de transformação. Que essa vontade seja reforçada pela nossa vigilância, pelos nossos hábitos de pensamento, de modo a que sejamos responsáveis também pela harmonia. E assim, agradecendo ao Pai, rogando aos nossos credores o perdão e aos nossos devedores, oferecendo nossa misericórdia, o nosso perdão, nós nos lembramos uma vez mais da oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como em toda parte. O pão de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja.